No coração da África Central, onde hoje se localiza Angola, nasceu uma das mulheres mais fascinantes da história africana. Nzinga Mbande, a rainha que desafiou impérios e lutou bravamente contra a colonização portuguesa no século XVII. Sua trajetória de inteligência, resistência e estratégia militar a transformou em um ícone da luta contra a opressão. Infância e formação. Nzinga nasceu em 1583, filha do rei Ngola Quiluandi Kia Samba, governante do reino de Ndongo. Desde pequena, ela demonstrou uma inteligência excepcional, aprendendo desde cedo sobre política, diplomacia e estratégias militares. Enquanto as mulheres de sua época eram destinadas a papéis limitados, Nzinga se destacava em negociações e no entendimento das dinâmicas de poder. Ao contrário do que se esperava para uma princesa, seu pai permitiu que ela treinasse com os guerreiros do reino, aprendendo a manejar armas e a montar a cavalo. Seu espírito indomável já era evidente, mas foi durante sua juventude que a ameaça europeia começou a crescer. Os portugueses, em sua busca incessante por ouro, marfim e escravizados, intensificaram os ataques na região, obrigando o reino de Ndongo a se defender constantemente. O avanço português e a diplomacia de Nzinga. Os portugueses chegaram à região de Ndongo no século XVI, buscando expandir o tráfico de escravizados e o domínio sobre as terras férteis do território. O rei de Ndongo resistiu, mas a pressão militar e política se intensificava. Em 1622, Nzinga foi enviada pelo seu irmão, o então rei Ngola Mbande, para negociar um tratado de paz com os portugueses na cidade de Luanda. Foi nesse encontro que Nzinga demonstrou toda a sua astúcia. Ao chegar à sala de reuniões, percebeu que os portugueses haviam deixado apenas uma cadeira para o governador e nenhuma para ela, como forma de humilhá-la. Mas Nzinga não se intimidou. Com um olhar firme, ordenou que um de seus servos se ajoelhasse, formando um trono humano, para que ela se sentasse à altura do governador. Esse gesto simbólico mostrou que ela não se curvaria diante dos colonizadores. Sua diplomacia foi um sucesso inicial, conseguiu a retirada das tropas portuguesas de algumas regiões e um acordo temporário de paz. No entanto, os portugueses não cumpriram sua parte do acordo e continuaram escravizando seu povo. Sentindo-se traída, Nzinga percebeu que a luta armada seria a única solução. A ascensão ao trono e a guerra contra os portugueses. Após o fracasso das negociações, seu irmão, desgastado e pressionado, acabou tirando a própria vida. Nzinga assumiu o trono em 1624, mas sua posição foi contestada por rivais internos, apoiados pelos portugueses. Sem outra opção, fugiu para o reino de Matamba, onde reorganizou suas forças e formou um exército poderoso. Nzinga adotou táticas de guerrilha, aliando-se a outros reinos africanos e até aos holandeses, que eram rivais de Portugal. Com inteligência militar, armadilhas e ataques surpresa, ela conseguiu resistir aos invasores por décadas. Criou um refúgio seguro para escravizados fugidos e transformou Matamba em um império comercial e militarmente forte. As grandes batalhas e sua lenda. Entre os episódios mais marcantes de sua luta, destaca-se a emboscada de 1741, quando Nzinga conseguiu enganar um batalhão português, levando-os a um desfiladeiro onde foram cercados e massacrados por seus guerreiros. Seu nome passou a ser temido pelos europeus, que a chamavam de a Rainha Indomável. Nzinga não era apenas uma guerreira, mas também uma estrategista política. Criou uma aliança com os Jagas, um grupo de guerreiros nômades, e fortaleceu Matamba como um centro de resistência. Sua fama cresceu tanto que os portugueses, mesmo com armas mais avançadas, tinham dificuldade em derrotá-la. Últimos anos e legado. Apesar das dificuldades, Nzinga governou até os 80 anos. Nos últimos anos de sua vida, percebeu que a melhor forma de manter sua nação livre era equilibrar diplomacia e resistência. Conseguiu um tratado de paz e garantiu que Matamba continuasse independente por anos após sua morte. Nzinga faleceu em 1663, mas sua história nunca foi esquecida.
Até hoje, ela é um símbolo da resistência africana contra a opressão colonial. Seu legado é celebrado em Angola, onde sua memória continua viva como um exemplo de força, inteligência e liderança feminina. Por que sua história é tão importante? Nzinga Mbande não foi apenas uma rainha, mas uma das maiores líderes africanas da história. Sua coragem e estratégias de resistência mostram a força dos povos africanos e a luta pela liberdade. Em um mundo onde a história da África foi muitas vezes esquecida ou distorcida, sua trajetória é um lembrete poderoso do orgulho e da grandeza do continente. Se esta história te emocionou, compartilhe. Vamos manter viva a memória das grandes líderes da história africana.